Você já se perguntou até que ponto seus pensamentos, suas crenças, suas ações mais cotidianas são realmente fruto de sua própria vontade? Ou será que, sem perceber, você está sendo conduzido como uma marionete invisível, controlado por forças que nem mesmo consegue identificar? A ideia de que somos plenamente racionais e livres parece tão consoladora, tão reconfortante. Mas será que é verdadeira? Desde a antiguidade, os grandes filósofos já se preocupavam com a questão da manipulação. Platão, em sua célebre Alegoria da Caverna, descreveu seres humanos presos, forçados a ver sombras projetadas na parede, e a acreditar que essas sombras eram toda a realidade. Essa metáfora é mais verdadeira hoje do que jamais foi. Vivemos em uma sociedade onde muitas das informações que recebemos são essas sombras, reflexos distorcidos de uma verdade maior, que raramente conseguimos enxergar. E o que nos impede de ver além? O que, em nosso dia a dia, nos faz aceitar essas sombras como realidade? Maquiavel, em sua obra O Príncipe, ofereceu uma análise perturbadora de como o poder se mantém. Não através da verdade ou da justiça, mas pela manipulação da percepção. Ele argumentava que a aparência de virtude é mais importante do que a virtude em si. Assim, os poderosos controlam não o que é, mas o que parece ser. No mundo moderno, isso se manifesta de forma ainda mais sutil, onde a imagem vale mais que a realidade. Governos, empresas, líderes, todos sabem que a verdadeira batalha é pela mente e pelo coração do público. Com o advento da tecnologia, a manipulação atingiu um nível inimaginável para os antigos filósofos. Vivemos na era dos algoritmos, onde nossas escolhas são filtradas e moldadas por sistemas que analisam cada clique, cada movimento de rolagem, cada segundo de atenção. O algoritmo se torna um manipulador invisível, que nos entrega não o que precisamos, mas o que mantém nossa atenção refém. E quanto mais usamos essas tecnologias, mais nos tornamos dependentes de um fluxo incessante de informações, que reforçam nossas crenças e nos afastam do que é diferente. Freud, o pai da psicanálise, mergulhou nas profundezas da mente humana, explorando os impulsos inconscientes que guiam nosso comportamento. Seu sobrinho, Edward Bernays, aplicou esses princípios para criar as bases da propaganda moderna, manipulando desejos e temores escondidos nas profundezas da psique. O resultado: uma sociedade onde somos seduzidos por imagens e palavras que nos fazem agir, sem sequer percebermos a influência. Somos levados a comprar, a apoiar causas, a votar, não pelo que pensamos conscientemente, mas pelos medos e desejos que nos dominam inconscientemente. A publicidade é um exemplo perfeito de como a manipulação se tornou uma ciência. Ela não vende apenas produtos, vende promessas, vende sonhos. Cada anúncio, cada slogan, cuidadosamente trabalhado, é feito para atingir nossos pontos mais vulneráveis. Somos manipulados a acreditar que precisamos de coisas que, na verdade, jamais desejaríamos de forma consciente. A filosofia de Jean Baudrillard expôs essa realidade. Vivemos em uma sociedade onde os símbolos substituem a realidade, e onde consumimos mais o que os produtos representam do que suas funcionalidades reais. No campo da política, a manipulação se eleva a outro patamar. Os discursos inflamados, as promessas de um futuro brilhante e as narrativas cuidadosamente desenhadas têm pouco a ver com a realidade. Como Aristóteles argumentava, a política é uma arte retórica, onde o controle das paixões humanas, medo, esperança, raiva, é a chave para moldar a opinião pública. Hoje, políticos utilizam todos os instrumentos à disposição para manipular a percepção das massas, criando inimigos imaginários e fabricando crises que servem para consolidar o poder. Se olharmos para as religiões e sistemas de crença, veremos uma história complexa de libertação e controle. Karl Marx descreveu a religião como o ópio do povo, uma força que acalma e pacifica as massas, mantendo-as passivas diante das injustiças do mundo.
Já Nietzsche via a religião como uma ferramenta de manipulação moral, destinada a controlar o indivíduo através da culpa e da submissão. Mas até que ponto a religião liberta ou aprisiona? Até que ponto ela guia ou cega? A noção de verdade sempre foi alvo de disputas. Michel Foucault argumentou que o que chamamos de verdade é, na verdade, uma construção social, um conjunto de discursos que servem aos interesses do poder. A verdade, segundo ele, é moldada por quem controla os meios de produção do conhecimento. Assim, a verdade se torna uma arma, utilizada para manter estruturas de poder intactas. Quem controla a narrativa, controla a realidade. A educação, que deveria ser um espaço de libertação intelectual, também pode ser usada como uma ferramenta de manipulação. Paulo Freire, com sua pedagogia crítica, nos alertou para os perigos de uma educação que apenas deposita informações nos alunos, sem estimular o pensamento crítico. Uma educação voltada para o conformismo transforma indivíduos em autômatos, incapazes de questionar as estruturas de poder que os oprimem. No mundo corporativo, a manipulação assume a forma da produtividade incessante. Somos condicionados a acreditar que nosso valor está atrelado ao quanto produzimos, ao quanto podemos acumular. As empresas, muitas vezes, nos manipulam a ponto de acreditarmos que o sucesso pessoal e profissional depende exclusivamente da aceitação das regras impostas. Isso cria uma ilusão de meritocracia, onde aqueles que não se adequam são excluídos. As normas sociais e culturais também exercem seu papel manipulador. Durkheim, o pai da sociologia, descreveu como as convenções sociais impõem uma série de expectativas que moldam nossas vidas, muitas vezes sem que percebamos. Aqueles que se desviam dessas normas são frequentemente marginalizados, considerados estranhos ou rebeldes. Assim, a sociedade manipula o comportamento através da pressão pelo conformismo. O existencialismo, com pensadores como Sartre e Simone de Beauvoir, nos confronta com a ideia de que a verdadeira liberdade só existe quando aceitamos a responsabilidade por nossas escolhas. No entanto, muitas vezes preferimos abdicar dessa liberdade, em troca de uma vida confortável, onde seguimos normas e regras sem questionar. O medo da liberdade nos faz preferir a segurança da manipulação, mesmo que ela nos escravize. Mas, mesmo em meio a essas múltiplas formas de manipulação, ainda há esperança. A filosofia nos convida a questionar, a refletir e a buscar a verdade por nós mesmos. Sócrates, ao dizer, "Conhece-te a ti mesmo", nos lembrou que a chave para escapar da manipulação é o autoconhecimento. Quando nos conhecemos profundamente, quando compreendemos nossos medos, desejos e motivações, nos tornamos menos suscetíveis ao controle externo. A arte também desempenha um papel crucial na luta contra a manipulação. Ela nos oferece novos modos de ver o mundo, desafiando as narrativas impostas pela sociedade. Picasso, em sua obra Guernica, retratou os horrores da guerra de uma forma que nenhuma fotografia ou relato poderia capturar. A arte tem o poder de despertar a consciência, de nos fazer questionar o que parece óbvio, de revelar as camadas ocultas da realidade. No entanto, para resistir à manipulação, é necessário mais do que apenas consciência intelectual. É preciso coragem. Coragem para ir contra a corrente, para questionar o que parece inquestionável, para desafiar o status quo. Nietzsche nos alertou sobre a figura do último homem, aquele que prefere o conforto à grandeza, que teme o desafio e a luta. Apenas aqueles que têm a coragem de abraçar a incerteza e a complexidade podem escapar da manipulação. As redes sociais são, sem dúvida, o campo de batalha mais recente nessa guerra pela mente humana. Em vez de serem espaços de troca livre de ideias, elas se tornaram ferramentas poderosas de manipulação em massa. Likes, compartilhamentos, comentários,
Todos são cuidadosamente monitorados e direcionados para criar bolhas de opinião, onde apenas o que nos agrada é reforçado. Isso nos afasta do debate real e nos aprisiona em nossas próprias crenças. A filosofia moderna, com autores como Zygmunt Bauman e Byung-Chul Han, fala da liquidez e da transparência como as novas formas de controle social. Somos incentivados a nos expor, a compartilhar tudo, a viver em uma espécie de vitrine digital, onde nossa privacidade se dissolve e nossa individualidade se esvai. Tornamo-nos transparentes, não para sermos livres, mas para sermos melhor controlados. Mas, afinal, existe uma forma de escapar dessa rede manipulativa? A resposta não é simples. Resistir à manipulação exige um constante estado de vigilância, de reflexão crítica, de disposição, para desconfiar do que parece óbvio. Como nos lembra o filósofo Immanuel Kant, o uso da razão é a nossa única saída da menoridade autoimposta. Precisamos nos tornar seres racionais, não apenas passivos diante das informações que nos chegam. No fim das contas, somos todos, em algum grau, manipulados. Mas isso não significa que devemos nos resignar a esse destino. Pelo contrário, o conhecimento sobre os mecanismos da manipulação nos dá a oportunidade de resistir, de nos libertar. A questão final que devemos nos fazer é: estamos dispostos a questionar nossas próprias crenças e percepções? Estamos prontos para enfrentar a desconfortável realidade de que, muitas vezes, preferimos ser manipulados do que encarar a complexidade da verdade? Obrigado pela atenção e até a próxima!